dia, bom dia, bom dia. Bom dia, mulheres maravilhosas, princesas amadas do Pai. Eu vim aqui numa live surpresa, porque eu tava meditando agora de manhã e Deus foi me lembrando algumas coisas. Eu falei, eu preciso falar lá no perfil, né? E aí vim correndo pra cá pra poder passar aqui pra vocês, né, essa palavra, e falei, vou fazer surpresa. Eu ia colocar nos stories, mas eu nunca falo pouco, né? Então nos stories ia ficar muito apertado, que eu fico nervosa, né? Que tem que contar 1 minuto, aí não ia dar certo. Eu falei, vou entrar na live aqui, né? Não reparem, tô com o cabelo molhado, mas eu precisava passar essa palavra para vocês, né? Primeiro eu vou só contar para vocês, né, que hoje de manhã eu estava dando uma olhada no meu caderno, no meu caderninho diário de oração, né, onde eu, há mais de um ano atrás, eu escrevi as minhas orações. Eu escrevi exatamente para isso, sabe? Para quando eu lesse ela, algo falasse ao meu coração e eu pudesse ver também as coisas que Deus fez depois daquilo ali. E esse diário de oração era do mês de dezembro de 2020. Então tem aí 1 ano e 3 meses, né, mais ou menos, desse diário de oração. E nesse dia eu estava sentindo muita dor, né? No diário de oração eu falo com Deus que mal eu conseguia respirar de tanta dor que eu estava sentindo. Mas mesmo assim eu estava glorificando e agradecendo a Ele, mesmo sem entender nada do processo que estava acontecendo comigo, né? Eu estava num vale, num deserto, e não entendia por que eu estava ali, né? Não estava entendendo o porquê de Deus daquele momento ali. Só que hoje, 1 ano e 3 meses mais ou menos depois, eu entendo esse processo, sabe? Eu entendo e eu glorifico a Deus por ele. E aí eu queria ler uma palavra para vocês. Eu meditando sobre isso, eu me lembrei de uma palavra que há muitos anos atrás eu ministrei, que era sobre o deserto, sabe? E Deus me fez lembrar essa palavra. E eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Tá aqui em Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto. Mateus 4, no versículo 1, fala assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito assim na palavra. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a maioria de nós que já somos cristãs, já ouvimos muito essa palavra, né? Muitas pessoas ministrarem essa palavra, que Jesus foi levado ao deserto e aí o diabo foi tentando ele rebateu com a palavra, né? E ele não cedeu aquelas tentações de Satanás ali no deserto, ele e o diabo. Ele não cedeu e ele combateu com a palavra, né? E aí eu estava meditando sobre isso, né? E pensando, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, pensa, né? Por que ele seria tentado pelo diabo, né? Eu entendo da seguinte maneira: Jesus ele foi tentado pelo diabo para que ele entendesse como homem como era que nós como eram as nossas idas para o deserto, né? Como a gente sucumbia, o que a gente sentia. E Jesus ele teve essa sensação, sabe? A mesma sensação de nós. Para quê? Para que ele tivesse essa misericórdia, ele pudesse compreender aquilo que a gente passava, aquilo que a gente passa. Tanto que depois ele falou lá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então, ele foi levado e ele foi aprovado. Por quê?
porque ele lançou, ele guardou a palavra, né? E o que a gente tem falado mais aqui no perfil Raízes Curadas é sobre a aplicação da palavra, sabe? Sobre a gente aplicar a palavra na nossa vida para que ela realmente se torne real. Para que ela realmente se torne real, né? Então, foi isso que Jesus fez lá para ele vencer o deserto. Por quê? Porque ele precisava passar pelo deserto para só depois desse deserto ele cumprir o propósito dele aqui na Terra. Você pode perceber que ele começou a cumprir o propósito depois que ele passou pelo deserto, né? E agora eu vou falar com vocês sobre o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Eles também foram levados por Deus para o deserto, porque a palavra fala que de dia tinha uma nuvem que guiava eles e à noite uma coluna de fogo guiava eles. Então eles iam seguindo a Deus através daquela nuvem e aquela coluna de fogo, né? Mas o povo de Israel não entrou no propósito. Por que eles não entraram no propósito? A gente sempre aprendeu, né, aqui em palavras cristãs, a gente sempre aprendeu que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida porque murmurou, né? Mas se você for lá olhar direitinho a história, você vai perceber uma coisa muito interessante. Eles murmuraram por quê? Ele murmurou, sim, murmurou, né, e morreu lá no deserto, né? Os filhos que entraram na Terra da Promessa. Mas por que eles murmuraram? Por causa do medo, né? Eles tiveram medo de confiar na palavra de Deus e entrar na Terra da Promessa. Por causa do medo, eles murmuraram. E por causa do medo, eles morreram lá. E não cumpriram o propósito que Deus tinha para eles aqui, né? Então, gente, o que eu tenho sempre falado aqui, né, no feed aqui da Raízes Curadas, para a gente combater o medo, usar a palavra para combater o medo na nossa vida, né? Para combater os pensamentos de medo, de receio, porque o medo é o contrário da fé. Quanto mais medo você tem, menos fé você tem. Quanto mais fé você tem, menos medo você tem. Então, a gente precisa trocar. Agora mesmo eu estava ali no banho lavando meu cabelo e veio um pensamento na minha cabeça de medo, né? Uma coisa simples, mas eu me peguei e eu falei, não aceito isso, não aceito esse pensamento. Por que eu tenho que pensar esse pensamento negativo? Não, eu tenho que pensar de forma contrária, né? E como você combate isso? Na mesma hora que você perceber esse tipo de pensamento, você tem que declarar a palavra em voz alta, como Jesus fez no deserto. Porque o seu deserto, ele vai te levar para o seu propósito. E se você quer chegar lá no propósito, você precisa vencer o medo. Não se deixe ser levada pelo medo como o povo de Israel foi, e você passa a sua vida inteira sem viver o propósito de Deus para você. Não é isso que Deus quer. Ele quer que você viva o propósito de Deus para sua vida, sim. Então, vai depender só de você. Se você vai agir pela fé e usar a arma que o Senhor deu, que é a palavra dele, ou se você vai agir pelo medo. A Laís, né? A Laís está falando para eu contar um pouquinho do meu testemunho. Vou tentar resumir, Laís. Vou tentar resumir aqui. Então, o que acontece? Eu estava num processo em 2019 muito agitado em relação ao meu trabalho, né? Eu trabalhava com marketing digital e eu ficava muitas horas de trabalho porque eu achava que eu tinha que ficar para gerar resultados, sabe? E aí eu estava naquele ritmo frenético.
Só que algo, né, no meu coração despertou um desejo profundo de encontrar o propósito de Deus para a minha vida, né? E eu comecei a buscar isso em Deus. Senhor, qual o seu propósito? E comecei a ver que dentro do meu trabalho eu não estava vivendo o propósito no trabalho também. Eu não estava vivendo aquilo que Deus queria para mim. Algo foi me incomodando. E mesmo assim, eu continuei trabalhando absurdamente. O que aconteceu? Quando foi em março de 2020, eu travei, sabe? Eu tive uma estafa mental e caí numa depressão profunda. Isso tudo, gente, tá no livro, tá? No livro Raízes Curadas. Lá eu conto todo esse processo em detalhes, tá? Eu conto o processo inteiro e eu conto tudo que Deus ministrou na minha vida nessa história, dentro desse deserto. Cada coisa que Deus foi ministrando, cada palavra, cada atitude que eu deveria tomar para poder melhorar em cada processo. Eu conto tudo no livro, tá? De forma detalhada, e ensino a vocês tudo que eu fiz, tudo que eu apliquei, tudo no livro tá contando em detalhes. Mas, continuando, eu caí na depressão e eu fiquei muito mal. Eu fiquei meses sem dormir, né? Quem já passou por isso sabe. Eu fiquei meses sem dormir, nenhuma noite, eu não conseguia. E por isso uma estafa muito grande, um aperto, angústia, não conseguia respirar direito. Minha vontade, quando eu acordava de manhã, era que chegasse logo de noite para eu dormir de novo, porque só dormindo que eu tinha paz. Só que quando chegava a noite eu não conseguia dormir. E isso foi muito ruim, muito ruim. E piorou depois, né? E piorou porque depois de alguns meses que eu já estava nesse processo, comecei a sentir dores pelo corpo, né? Dores nas articulações, dores muito, muito fortes. Que mal eu conseguia andar, mal eu conseguia segurar o detergente para lavar uma louça, apertar o detergente assim, eu não conseguia fazer isso, que a minha mão doía demais. E eu comecei o processo, exame médico, remédio, exame médico, remédio. E eu comecei a ser tratada pelos médicos com um diagnóstico que não era o correto. Então eu fiquei 9 meses com muitas dores, né? Com tanta dor, que eu não conseguia me mexer direito, de levantar para ir ao banheiro, né? Eu não conseguia fazer minhas coisas triviais da casa, não conseguia fazer nada. E eu tinha ataques de ansiedade, eu chorava desesperadamente. E só que aconteceu algo que Deus falou comigo, sabe? Eu não desisti de mim, eu não desisti. E ao invés de eu me entregar, eu lutei e busquei em Deus, sabe, a resolução. Eu busquei em Deus o que Ele queria me dizer, porque dentro do teu deserto, Deus sempre tem uma palavra para você, Ele sempre tem um ensino. Anota uma frase que eu vou te falar agora. Você nunca perde, você só ganha ou aprende. Você nunca perde, você só ganha ou aprende. Então eu aprendi muito. E nesse momento da minha vida, enquanto eu sentia tanta dor e nada passava, eu tomava tanto remédio, os remédios faziam mal para o meu estômago, eu tinha enjoos e nada passava aquelas dores, nada melhorava. Eu não conseguia descer a escada do meu prédio. Era horrível, 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 algo que eu não queria para ninguém, eu não quero isso para ninguém na minha vida, sabe? Eu sinto a dor de quem sente essa dor, porque eu sei o que é. Então, assim, Deus foi ministrando, eu prestei atenção no que Ele queria me ensinar. Eu não sabia para quê, mas eu prestei atenção. E esse processo todo, né, eu fui
e fui aprendendo, fui deixando Deus ministrar e fui guardando cada palavra, fui aplicando tudo que Ele ia me ensinando, e cada aplicação trazia um aprendizado na minha vida, né? Por isso eu escrevi. E aí, quando foi em maio de 2021, né, que ainda não fez nenhum ano, eu comecei a melhorar, né? Eu comecei a melhorar das dores. E em junho eu já estava assim bem, sabe? Eu me lembro que eu desci a escada do meu prédio e fui do outro lado da rua, numa lojinha, comprar um negócio. E quando eu tava indo, eu tava com pressa, sabe? E aí eu fui andando rápido. E quando eu percebi que eu tava andando rápido e que não tava doendo, gente, imagina, eu senti tanta alegria, mas tanta alegria na minha alma. Eu glorifiquei tanto a Deus, sabe? Só por estar andando. Só por estar andando normal. E aquilo foi extremamente maravilhoso para mim, né? Porque foi o tempo do meu deserto e de Deus ministrar na minha vida e de eu aprender exatamente isso que eu estou ensinando para vocês, aplicar a palavra de Deus, entender o processo do medo e da fé, sabe? E isso é um exercício diário. Não é que hoje você vai aplicar um exercício de fé e você vai passar a ter fé pro resto da vida. É diariamente aplicando, diariamente aplicando. Por isso o livro Raízes Curadas, ele tem 8 capítulos, né? Depois eu vou até postar isso lá, que eu acho que eu ainda não postei. Mas os 8 capítulos, eles falam do seguinte. O primeiro capítulo é sobre identidade. O segundo capítulo é sobre Espírito Santo. O terceiro capítulo é sobre a mentalidade. O quarto é sobre a palavra. O quinto é sobre a gratidão. O sexto é sobre... Peraí, eu falei gratidão. Sobre sonhos. O sétimo é sobre fé e o último é sobre propósito. Porque eu chego a arrepiar, porque foi Deus que escreveu, não foi eu, gente, não foi. Ele vai do início do deserto até o propósito. Então ele percorre o caminho até te levar para o seu propósito. E foi tudo isso que Deus foi me ensinando nesse caminho. E hoje eu entendo esse propósito com esse projeto maravilhoso que Deus fez nascer no meu coração, Raízes Curadas, com esse livro, que agora já se tornou um ministério e brevemente vai se tornar uma marca, né? Vocês vão ter oportunidade de também se vestir de Raízes Curadas. E vai ser lindo, gente, porque é um projeto com propósito. É onde Deus me trouxe. E é onde Deus vai levar você também. É onde Ele quer levar você. É onde Ele quer ensinar você também, né? Então, esteja aberta a aprender. Pense nessa palavra que eu estou falando para você hoje. Não seja como o povo de Israel e deixe o medo tomar na sua vida. Não deixa o medo tomar a sua vida. Não deixe o medo tomar. Toma o lugar do medo com a fé. Aplica a palavra e ela vai tomar o lugar desse medo e ela vai trabalhar na sua fé, tá? Então, perceba, eu vou te dar um exercício hoje. A partir de agora, você vai fazer, vai tentar perceber todos os pensamentos que você tem, principalmente os primeiros que você tem pela manhã, quando você abre seus olhos. Presta atenção nesses pensamentos que você tem, né? E se eles forem pensamentos de medo, eu tenho certeza que você vai achar uma palavra aí no seu coração. Lá nos Salmos, eu não sei, eu não guardo as referências, mas lá fala que guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu acho que é o Salmo 119, né? Que ele é todo sobre a palavra. Então, guarda a palavra no teu coração. E na mesma hora que esse pensamento vier, declare em voz alta. Declare em voz alta.
e aprenda no deserto. Começa a falar com o Espírito Santo, agradecer. Sabe? Tá doendo? Tá, agradece por esse deserto. Sabe por quê? Porque o seu deserto vai te levar pro teu propósito. E quando você viver o seu propósito, vai ser tão lindo. Seu coração vai ficar muito alegre. Porque você vai entender tudo que aconteceu, porque naquele momento você não entendia. Sabe? Então, faça isso. Sabe? Aplique isso que eu tô falando. A Laís falou, também tô passando por um deserto tipo esse, mas ele está me conduzindo. Com certeza, Laís, ele está te conduzindo. E você faz isso que eu tô te falando. Guarda essa palavra no teu coração. Você não está perdendo, você está ganhando ou você está aprendendo. E guarda tudo que Deus for ministrando sobre a sua vida, sobre esse deserto. Porque isso vai sarar a vida de outras pessoas, porque o seu deserto vai te levar para o seu propósito. Creia nisso, creia. Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Sei que foi assim do nada, né? Então achei realmente que nem ia ter ninguém aqui. Mas é para ficar gravada, sabe? A live. Porque se vocês também que estiverem aqui quiserem compartilhar a live com suas amigas, aperta aí no aviãozinho, compartilha com elas aí no direct das suas amigas, porque eu creio que é para abençoar as vidas. Não foi à toa que Deus mandou eu ligar essa câmera, gente. Não foi à toa, sabe? Não foi à toa. Deus, ele tem algo extraordinário para cada uma de nós. Porque a palavra fala que ele conhece cada estrela pelo seu nome. Ele vai te conhecer, ele que te formou, que te criou no ventre da sua mãe, ele sonhou com a sua vida. Ele sonhou com cada dia seu vivido. E ele quer que você viva assim, a alegria, contentamento, paz, justiça, todo o fruto do Espírito na sua vida. Então, lute. Lute como Jesus lutou contra o inimigo com a palavra no deserto. E saia dele aprovado, porque você vai ver o resultado lá na frente, né? Eu nem imaginava que o resultado desse meu deserto ia chegar aqui em tão pouco tempo. 1 ano e 3 meses eu tô aqui com esse projeto maravilhoso e Deus está me permitindo sonhar sonhos imensos que eu nem imaginava que ia acontecer, né? Nem imaginava. Então, gente, sonhe no seu deserto, sim. Fecha seus olhos e imagina você vivendo o seu propósito, imagina você vivendo a alegria que você quer ter. Fecha os seus olhos, imagina, sente o cheiro, sente o som, glorifica a Deus. Você tá no deserto? Tá. Mas pensa nos pastos verdejantes e começa a agradecer, porque Ele já enviou. Ele já enviou. O seu deserto tem propósito. Creia nisso. Tá bom? Gratidão, Camila, minha amiga, gente. Essa minha amiga Camila, ela sonhou antes de mim, gente. Ela me deu um sacode, essa criatura de Deus. Ela me deu um sacode. Ela que transformou esse livro no ministério. Deus usou minha amiga. Obrigada. Obrigada, amiga, por acreditar no meu sonho junto comigo. E acredite você também. Seu coração queima, então não morre no deserto, não. O medo tá querendo te paralisar, mas lute contra ele com a fé. Lute com a fé. Você vai vencer, eu creio. Gente, nem consigo falar mais. Beijo. Ótimo fim de semana para vocês. Sejam abençoadas e frutifiquem, mesmo na dor,
Mesmo na dor, ouça a voz do Espírito. Beijo!